Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e chegou o dia que a gente nem sabe se queria ou não, mas sim, o final de The Last of Us está entre nós, pelo menos o final da primeira temporada, e mais uma vez a HBO acertou em cheio e encheu o nosso coraçãozinho de sentimentos, emoções, talvez um tanto contraditórios, mas o que importa é que veio aí, deu bom. Para começar, como sempre, eu vou fazer aqui uma análise do que eu achei do episódio, sempre comparando a série com um jogo, porém sempre focando no episódio, se funcionou pra série. E no final vou falar um pouco também da temporada como um todo, que eu achei do que a HBO entregou para a primeira temporada e também com a história do primeiro jogo. Depois dos eventos lá com os canibais, com o David, com a cena forte que a gente teve da Ellie, só nos restava caminhar até o hospital ali com algumas ceninhas fofas e entregar o grande desfecho. Lembrando que o vídeo tem spoilers, eu não falei antes, mas eu acho que já tá bem claro nessa altura do campeonato que sim, tem muitos spoilers aqui. A preocupação que eu tinha nos outros episódios de que era muito pouco tempo para muita história, aqui eu já não tinha tanto, porque eu sabia que a série vem tirando essa parte da ação para focar no drama e ela faz perfeitamente nesse episódio. O que ela entrega de ação era o que a gente precisava sentir para entender a decisão final do Joel, para entender como que a série e o jogo terminam. Mas nesse episódio nós temos uma outra grande diferença em relação ao jogo. Lá nos primeiros episódios a gente via que sempre tinha um flashback mostrando alguma coisa do passado, e nesse aqui a gente tem novamente uma coisa inédita do jogo, a gente nunca tinha visto, que é a mãe da Ellie. E aí nós temos mais um daqueles atores que fizeram o jogo, que interpretaram personagens no jogo e agora foram convidados a retornar para o mundo de The Last of Us na série. Eu tô falando da Ashley Johnson, que na série interpreta ninguém menos que a nossa querida Ellie. Inclusive ela foi premiada tanto no The Last of Us Parte 1 quanto no Parte 2 pelo seu papel como Ellie, e aqui ela volta interpretando a mãe da Ellie. A cena que ela faz é bem forte, é bem pesada e traz muito significado para a reação da Marlene, principalmente, de como ela lida com tudo que acontece no final da história. Mostrando que existia assim uma força ali na relação delas, que elas realmente tinham uma amizade, e principalmente sobre a forma como Marlene tem que terminar com a vida da mãe da Ellie por ela estar ali infectada, né? Ela acabou sendo mordida. Na série a gente vê que ela tava ali fugindo, grávida, quase tendo a Ellie, quando um infectado ataca ela. Ela consegue matar o infectado. É uma cena bem legal que na força que ela usa para matar o infectado, ela acabou ganhando a Ellie. E nesse meio tempo ela acabou sendo mordida. E aí que tá o pontinho que a série traz. Ela acabou sendo infectada antes dela cortar o cordão umbilical com a Ellie, e a série usou isso para dizer que sim, então quando a Ellie, logo que a Ellie nasceu, ela já teve esse contato com o Cordyceps, e o Cordyceps teria crescido junto com ela, por isso que anos mais tarde, quando ela é infectada, o novo vírus que entra, ele acaba tratando a Ellie como uma hospedeira, como o próprio Cordyceps, como se ali já tivesse o fungo, e ela acaba não sofrendo as mutações. Nem vou entrar no detalhe se faz sentido, se não faz sentido, eu acho que não cabe esse tipo de discussão. Dentro do universo do The Last of Us faz sentido, e é isso que importa. E aqui a gente tem mais uma diferença na explicação da Marlene do que o médico queria fazer com a Ellie. No jogo ele disse que ele iria tirar o DNA ou algo assim do fungo, ele ia tirar um pedaço do fungo da Ellie, fazer uma clonagem reversa, alguma coisa assim, o termo não vem muito ao caso, e dali ele iria replicar isso numa vacina. Aqui na série eles fazem essa questão do Cordyceps já tá na Ellie, por ela ter sido infectada ainda quando bebê no útero da mãe através do cordão umbilical. Então, que esses fungos teriam soltado substâncias químicas que fizessem com que o novo fungo, quando ela foi infectada, reconhecesse ela como um igual, reconhecesse que ela já tem o Cordyceps ali presente. É essas substâncias químicas que eles querem extrair desse fungo que está no cérebro da Ellie e a partir daí replicar essa substância química nas outras pessoas. No final das contas,
tanto faz a explicação ali, o que importa são as ações, e essa cena do começo serve muito mais para explicar a dor que a Marlene tá sentindo lá no final ao ter que deixar que a Ellie seja operada, porque para quem não entendeu ainda, o fungo tá no cérebro, a hora que tirar o fungo do cérebro, a Ellie acabaria morrendo junto. A grande discussão filosófica do final do jogo, aqui atravessando um pouco a sequência dos acontecimentos, o Joe e a Marlene têm essa discussão de que o Joe não quer deixar ela morrer, mas a Marlene diz que a vida dela vai salvar a vida de muitas outras pessoas, já que somente ela tem isso por essa situação muito específica, e aqui eu acho que funciona a alteração que fez. E aí, nesse caminho até lá, mais uma vez, The Last of Us brilhantemente traz momentos icônicos do jogo e faz igualzinho na série, coisa que a gente ama. A parte das girafas, por mais que o caminho até ali seja um pouco diferente, o que importa é o encontro da Ellie ali com esses animais e toda a conversa que o Joe vai ter com ela ali. De novo, o Joe dizendo pra ela: podemos desistir de tudo, vamos embora com o Tommy, vamos viver a nossa vida, deixa tudo isso aqui pra trás. E ela diz que depois de tudo que aconteceu, eles não poderiam deixar essa coisa inacabada. Senão tudo que eles fizeram, tudo que ela fez, teria sido em vão. E os olhinhos enchendo de lágrimas nessa hora. Eita, que essa guria entregou demais a Bella Ramsey. E aí, no caminho deles ali, eles estão tendo momentos fofinhos, deu aquela descontraída e eles caem numa emboscada. De novo. Só que dessa vez são os vagalumes que acabam pegando eles e levando pro destino que eles queriam ir. E aqui de novo a série tira forma parte de ação, que é onde eles passam por um túnel cheio de infectados, com pelo menos uns 3 baiacus. E é bem difícil essa parte no jogo. A série suprime isso totalmente, a gente não vê infectados de novo no episódio. E a parte onde eles passam por isso é bem difícil. E tem uma ceninha específica aqui no jogo que eu sinto falta na série. E o Joe tá muito preocupado porque ele acha que a Ellie pode estar morrendo. Porque dentro desse túnel alagado, tem praticamente um rio dentro desse túnel, eles caem dentro desse rio, a Ellie fica desacordada, e quando os vagalumes chegam, ele tá tentando ressuscitar a Ellie, já mostrando o desespero que ele tá ali, lembrando muito que ele viveu com a Sarah, pelo menos pra mim, lembrando isso naquele momento. E isso ajuda ainda mais a reforçar todo o desespero e toda a brutalidade que o Joe vai apresentar ali na frente. E aí, voltando à série, por mais que eu tenha sentido falta dessa cena, a série constrói isso ao longo dos episódios de outras formas. Principalmente depois do que aconteceu com a Ellie no episódio anterior, eu acho que tá bem justificado esse desespero do Joe e o quanto ele se apegou e o quanto ele precisa que essa garota fique viva, como ele torna ela a coisa mais importante do mundo. E aí vem toda a questão com a Sarah. Eu acho que a série construiu muito bem isso dentro do Joe, mesmo que não tenha essa cena específica. É só uma coisa que eu queria ver. E a gente vai pro hospital. E eu tava preocupado que com essa questão da série tirar muito da ação, que a gente não fosse ver o quanto o Joe é brutal nessa última parte, quanto ele mata as pessoas sem o mínimo remorso. Mas a série faz isso. Claro que não por um tempo tão grande como no jogo, eu acho que já superamos essa parte, mas ele mostra que ele tá matando sem remorso. Ele não quer só informação, ele quer tirar essas pessoas do caminho, e mesmo as pessoas que já estão com tiro, que já estão caídas, ele vai lá e executa. É isso que ele faz. E aí a gente tem a cena que ele chega, onde a Ellie tá ali há minutos de ser... E aí a gente chega na cena onde a Ellie tá ali há minutos de ser operada na sala de cirurgia. Sem pensar 2 vezes, ele mata o médico que tava ali pra operar a Ellie. E ainda deixa as 2 enfermeiras vivas, assim como acontece lá no jogo. A cena é praticamente igual, é muito lindo de ver. E guardem isso na cabeça, é só o que eu tenho pra dizer pra vocês. Logo depois disso a gente vai com a cena da Marlene, que não tem nem o que dizer, exatamente igual como acontece no jogo. A forma como eles se encontram, a forma como ele acaba matando a Marlene, a pose que a Marlene tá é igualzinha no jogo. As sequências, é tudo idêntico. Isso enche nosso coraçãozinho de amor, porque o final do jogo é simplesmente perfeito, é emotivo, e todas essas emoções vieram de novo, o que é uma das coisas mais difíceis de tu
fazer quando tu adapta um jogo é tu conseguir trazer as emoções. Porque tu tá ali há 20, 30, 40 horas envolvido naquilo ali. Tu conseguir emular esses sentimentos para quem tá assistindo a série e principalmente trazer esses sentimentos de volta para quem jogou o jogo e agora tá assistindo isso em live action. E HBO, você conseguiu. Novamente a gente vê um caminho deles ali. O Joe e a Ellie têm diálogos perfeitos. Pedro Pascal e Bella Ramsey, todo o meu amor para vocês, porque vocês são incríveis. E nesse diálogo a gente vê uma coisa muito legal. O Joe já não vê mais a Ellie com o papel da Sarah. A gente não vê que ele tá tentando substituir a Sarah, mesmo dentro do coração dele, com a Ellie. Ele trata as duas como iguais. As duas estão presentes na vida dele. Ele diz que as duas seriam muito amigas. Então ele cria uma conexão com as duas e não simplesmente uma substituindo a outra. Isso é uma evolução do sentimento do Joe muito grande e muito importante para tudo que vai acontecer daqui para frente. A coisa que eu tenho para dizer para vocês é: se preparem, que o que vem pela frente é desolador, é destruidor. As emoções que o segundo jogo traz são infinitamente mais angustiantes do que a gente já viu agora. Então se você não jogou o segundo jogo, se tiver condições, se tiver como, recomendo que jogue. É talvez o melhor jogo da história e vai ajudar a preparar pelo que vem pela frente. Antes de finalizar esse vídeo, eu vou falar o que eu achei da série como um todo. É o que a gente fala que é perto da perfeição. Tem algum ou outro ponto que eu sinto que a série poderia ter gasto um tempo a mais para desenvolver. Eu já falei um pouco disso no episódio anterior. Apesar daquele final arrebatador, ali eu sinto que faltou um pouco de desenvolvimento para aqueles personagens. De resto, os personagens principais, eu acho que a série trata deles muito bem, trata deles com muito carinho. A presença do Neil Druckmann na produção faz com que isso aconteça, foi muito importante, serve de exemplo para os próximos jogos que venham a ser desenvolvidos, ou para qualquer história que venha a ser desenvolvido. Traga seu criador para junto, escute seu criador e trate a opinião dele como importante para que tu consiga trazer isso de volta quando adapta qualquer obra. Para quem acompanhou nossos vídeos desde lá do começo, eu sempre disse: The Last of Us não é sobre a infecção, não é sobre como ela aconteceu, não é sobre os infectados, é sobre as pessoas e as relações que elas criam nesse mundo pós-apocalíptico, as decisões que elas tomam, o que elas se tornam nesse mundo que virou de cabeça para baixo. E a série consegue entregar muito bem isso. Porém, a gente não pode esquecer que a gente está num mundo pós-apocalíptico. A gente não pode esquecer que a gente está num mundo lotado de infectados. Isso é um elemento importante dentro do jogo, mesmo que o jogo não seja sobre isso. Esses perigos, eles têm que estar iminentes a todo momento, porque por mais que você tenha diálogos fofos, momentos bonitinhos, e no segundo jogo a gente vê muito isso, a presença dos infectados está sempre ali. Eles trazem aquele medo no fundo que justifica qualquer situação que você esteja vivendo, qualquer decisão que você tome, ela tem como base o medo no mundo onde você está vivendo. Depois do episódio lá do que aparece o Baiacu, depois daquilo ali, eu sinto uma ausência muito grande dos infectados. Eu acho que eles não precisam ser foco, e isso pra mim é básico, eles não precisam ser foco. Mas eles tinham que estar mais presentes, a gente precisa ver mais desses infectados nesse mundo. Claro que isso impacta diretamente na grana, tu gasta muito mais para fazer isso, mas essa presença, ela precisa ser sentida. Afinal, nós estamos falando de uma obra pós-apocalíptica com monstros. Por mais que eles não sejam o foco, eles têm que estar ali. De qualquer forma, The Last of Us é beira a perfeição, entregou tudo que a gente esperava, entregou além do que a gente esperava, conseguiu surpreender mesmo quem já conhecia a história. E com certeza vamos ouvir falar muito dela, do caminho que a gente vai ter de agora até uma segunda temporada. Poucas séries na atualidade são tão boas quanto The Last of Us. A maioria dela tá na HBO. Não vou falar isso. Mas é verdade, a maioria tá na HBO. E agora é a vez de vocês, o que vocês acharam da série como um todo, o que acharam desse final. Conta aqui pra mim, que esse vídeo já tá até mais longo do que devia. Minha editora vai, ó, me matar. Se inscreve no canal,
ativa o sininho, curte o vídeo e até a próxima. Que é uma semana lotada, tem John Wick, tem Shazam, vai ser louca essa semana.